Não sou pregador itinerante. Sou um dos pastores da Madureira, ali no Itapuã. Mas eu venho dizer que naquele grande dia estaremos de uma só igreja, sem placa de denominação. Estaremos no reino dos céus. Como eu disse, não sou pregador itinerante, mas quando Deus me dá a oportunidade, eu vou. As minhas mensagens é somente 10 minutos, mas vai falar com você. Abra sua Bíblia comigo no livro de 1 Samuel. Eu acho maravilhoso quando Deus começa a confirmar as mensagens aqui. O varão leu sobre 1 Samuel, capítulo 16, foi louvado aqui também. Mas hoje é um culto de senhores, mas todos nós temos liberdade para adorar. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 18. Nós vamos ler apenas um versículo. Serei bem breve. Podemos ler? Amigo Espírito Santo, hoje eu preciso da sua ajuda mais do que nunca. Que diz: e sucedeu que, quando ele terminou de falar a Saul, a alma de Jonatas foi unida à alma de Davi, e Jonatã o amou com a sua própria alma. Vamos ler de novo. E sucedeu que, quando ele terminou de falar a Saul, a alma de Jonatas e Davi, meu Deus, Davi, a alma de Jonatã foi unida à alma de Davi e Jonatã, e o amou com a sua própria alma. Sente dando glória a Deus. Meus irmãos, hoje é um culto de senhores. E o nome do conjunto é Brasas Vivas. Eu quero saber se as brasas de Jeová já chegou na casa. Eu quero saber se as brasas de Jeová já chegou aqui na casa. Olhando para o contexto histórico da Bíblia Sagrada, acerca deste livro a qual eu acabei de ler aqui, nós vamos ver a história de Davi, nós vamos ver a história de Saul, e nós vamos ver a história do profeta Samuel. Quem foi o profeta Samuel? Profeta Samuel foi aquele que ouviu a voz de Deus desde criança. Primeira lição para a nossa vida: temos que continuar ouvindo a voz de Deus, não a voz do mundo. Temos que continuar sempre ouvindo a voz de Deus nas dificuldades, nas lutas, nas batalhas, nas angústias e nas pelejas. Profeta Samuel teve 3 ministérios: profeta, sacerdote e juiz. Nós vemos a história de Davi. Quem foi Davi? Todos conhecem Davi, homem temente a Deus, pastor de ovelha. É aquele que no capítulo 16, como foi lido aqui, diz para o gigante: olha, você vem contra mim com lança, paus e escudos, mas eu vou contra ti, é no nome de Jesus, é no nome do Senhor. Segunda lição: você tem que ir confiado, pastor, no nome do Senhor. Se você vai no nome do Senhor, não tem gigante, não tem peleja que você não vai lograr vitória. Vemos a história de Saul. Quem foi Saul, pastor Francisco? Saul foi aquele que saiu para caçar jumentas dos pais e voltou ungido a rei. Diz que ele era o menor da casa dele. Simbolicamente falando,
E a casa mais pobre, entendo a coisa, mais uma lição: não importa a sua situação financeira, quando Deus quer levantar, Ele levanta. Quando não importa a sua situação financeira, o que importa dentro da sua casa é o amor familiar. Ele é aquele que tinha tudo na mão, mas devido à sua desobediência, devido à sua vontade de fazer as coisas do seu jeito, coloca tudo a perder. Ei, na minha caminhada, se eu não tiver na direção do Espírito Santo de Deus, eu vou naufragar. Mas se eu for direcionado pelo Espírito Santo, eu vou parar no lugar certo. Mas quando nós chegamos aqui no capítulo 18, nós vemos algo maravilhoso. E já quero deixar aqui para os brasas vivas. Diz que no capítulo 18, entendo a coisa, a amizade de Jonathan e Davi foi tão grande que a sua alma se uniu, entendo a coisa. Sabe aquele brasa viva daqui que está sem congregar? Sabe aquele brasa viva daqui, pastor, que está sem vir ao culto? Quem é brasa tem que ir atrás. Quem é brava tem que ir atrás. Tem que ir atrás. Era brasa, estava queimando junto, não está vindo, está fraca. Mas se você está ardendo, você tem que ir lá queimar de novo. Se é brasa viva, estou falando de amizade. Então, ei, lembra quando você abraçava ele aqui? Lembra quando dava glória aqui? Lembra quando Deus tomava ele aqui? A amizade não pode acabar. A amizade é grande. No capítulo 17, Saul olha para Davi e fala assim: tu não pode ir contra esse gigante. Ele é guerreiro desde a sua meninice. E Saul até tenta vestir a armadura nele, Davi, mas diz que Davi não consegue andar. Entenda uma coisa: lá ele não usou a armadura de Saul, mas quando ele mata o gigante no nome do Senhor, arranca sua cabeça, Jonathan vem até ele e dá sua vestimenta para ele, dá seu arco e dá sua espada. Entendo a coisa, era como se Jonathan falasse para Davi: meu irmão, se prepara, tu é brasa, mas tem que estar revestido com a armadura de Deus. Se prepara, Davi. Se prepara, Davi. Ei, eu vim dizer aqui para os brasas vivas hoje, vim dizer para essa igreja: tome toda a armadura de Deus. Quando o apóstolo Paulo nos escreve na carta aos Efésios, no capítulo 6, versículo 10, ele está falando: toma toda a armadura de Deus. Por quê? Porque Paulo era tocha, Paulo era brasa viva na mão de Deus. Por quê, pastor Francisco? Porque quando ele escreve aos Efésios, ele está preso em Roma, mas não parou de queimar. Estava preso, mas estava pregando. Estava preso, mas estava mandando carta. Porque era chama, porque era brasa, porque queimava. Ei, ele estava preso, mas ele escreve aos Colossenses. E no capítulo 3 de Colossenses, ele diz: olha, eu sou brasa, eu estou preso, eu estou queimando, mas vocês, se foram ressuscitados com Cristo Jesus, buscai as coisas que são do alto, porque da terra é passageiro. Eu vim dizer aqui hoje nessa casa: se você é brasa, continua a buscar do céu, porque tudo isso aqui vai ficar.
Paulo é brasa, está queimando. E ele escreve aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 13: ei, tudo posso naquele que me fortalece. Ei, está passando luta, continua queimando. Está passando dificuldade, continua queimando. Está passando, ei, prova, continua a queimar, dizendo: eu tudo posso naquele que me fortalece. E quem te fortalece é Jesus Cristo. Ele dá as suas armas a Davi. Mas o que eu acho interessante é que no capítulo 20, nós vamos ver algo tremendo. Nós vamos ver algo maravilhoso. No capítulo 18, nós estamos vendo a amizade. Estamos falando de cuidado, de proteção. Mas entenda uma coisa. No capítulo 20, nós vamos ver Jonatas e Davi fazendo um pacto. Ou seja, Davi chega a Jonatas, não. Jonatas chega a Davi e fala: olha, Davi, quando você estiver à frente de tudo, quando você for rei, não desampare ninguém da minha descendência. Agorinha você vai entender. Não desampare, é um pacto, entenda uma coisa. E se você fez um pacto com o irmão, se você fez um pacto com brasa viva, você tem que cumprir, tem que buscar, tem que visitar, aleluia. Mas o que é interessante na caminhada aqui de Davi, escute, é que estava vindo tudo muito bem. Ele mata o gigante. O rei Saul chama Davi para ficar perto dele. Mas então algo acontece. Eles estão voltando da peleja e a multidão começa a gritar: Saul matou tanto, Davi matou tantos mil. E se acende a inveja no coração de Saul. Entenda uma coisa aqui. Na sua caminhada, muitas das vezes, pastores, preste atenção, quem está andando do seu lado, muitas vezes vai te abandonar. Quem está andando do seu lado, muitas vezes vai querer te matar. Mas entenda que quando Deus te ungiu para ser um brasa viva, o Espírito de Deus repousou sobre você. Entenda uma coisa. Está vendo essa arca aqui? Representava a presença de Deus. Mas entenda uma coisa, igreja, hoje tem uma brasa que queima dentro de você. É o Espírito Santo que queima. Começa a perseguição de Saul sobre a vida de Davi. Davi começa a fugir. Davi começa a se esconder. Entenda, porque diz que quando Davi é ungido, o Espírito de Deus que habitava em Saul saiu e se apoderou de Davi. E Deus permitia um espírito imundo se apossar de Saul e ele ficava possesso. Mas Davi que tocava a harpa e o demônio saía. Qual é a lição para o brasa viva? Qual é a lição para a igreja? Qual é a lição para a minha vida? Entenda uma coisa: se eu não estiver na direção de Deus, se eu der lugar para Satanás, vou andar endemoniado, querendo ameaçar pessoas, querendo derrubar pessoas e não mais ajudar pessoas. Porque o homem sem a direção de Deus é endemoniado. Porque eu já fui. Como assim, pastor? Fui endemoniado 15 anos, viciado em cocaína. Mais de 20 anos como alcoólatra. Davi tocava para Saul. Mas lá em casa, Deus usou a minha esposa para orar por mim.
Enquanto tem mulher de joelho, tem marido se levantando. Enquanto tem esposa de joelho, brasa vai continuar queimando. Enquanto tiver mulher intercedendo, tem ministérios de pé. O interessante, Davi começa a fugir. E certo momento da caminhada, Davi vai se esconder numa caverna chamada Adulão. E diz que seus pais vão visitar ele. Uma coisa é você estar passando a prova, se escondendo de algumas coisas, e a sua família vir te visitar. Mas diz também que 400 homens de espírito amargurados, homens sem prestígios, vagabundos, diz que começaram a seguir a Davi. Pastor, aonde você quer chegar? Nessa vida, brasas vivas, ou você influencia, ou vai ser influenciado. Como assim, pastor? Aos olhos do rei e dos soldados do rei, Davi era fugitivo, não prestava para nada. Mas aos olhos daqueles homens que não tinha nada, expectativa de vida, ele estava falando, ele está fugindo do rei, mas já matou gigante. Ele está fugindo do rei, mas já matou urso. Ele está fugindo do rei, mas já matou leão. Entenda uma coisa, hoje pode ter alguém aqui, que entrou aqui hoje desanimado, querendo parar. Mas aonde você chegar, vão dizer, eu sei que é um homem de oração, eu sei que é uma mulher de oração. É você quem vai influenciar. Oh, aleluia. Davi não valia nada para o rei, mas para aqueles 400 homens, valia muita coisa. Escuta uma coisa, igreja. Brasas vivas não se acende uma lâmpada e coloca debaixo do alqueire, não. Pelo contrário, coloca no velador. Entenda uma coisa. Você pode ter entrado aqui hoje quase apagando, mas aonde você passar, alguém vai te olhar e vai dizer, ali só basta soprar para voltar a queimar. Algo maravilhoso. Desses 400 homens que não valiam nada, é que vai nascer o exército mais poderoso de Davi. Os da lente de Davi foi criado, gerado em cima de homens sem expectativa. Levanta a sua mão aí que eu vou profetizar. Levanta a sua mão se você crê. Ei, daqueles homens que não valia nada, se tornaram valentes. Pega isso aqui. Sabe aquele seu que está lá fora? Sabe aquele seu que está na droga? Ei, Deus vai levantar como valente. Deus vai levantar como valente. Deus vai levantar. E desses valentes, teve um deles que começou uma luta e travou uma batalha sozinho, pastor. Ele batalhou, não se entregou, que a espada colou em suas mãos. Qual é a lição, pastor Francisco? Enquanto essa espada estiver na mão, Deus vai te dar vitória. Não larga a espada, não larga a espada, não larga a espada. Teve outro desse valente, que estava numa época de neve, e diz que ele desce lá na cova, e mata um leão lá embaixo.
Qual é a lição, pastor? É essa: vai ter problema que você vai ter que encarar de frente, vai ter problema, vai ter leão que você vai ter que descer para matar. Vai ter situação que você não vai esperar chegar em casa. Por quê, pastor? Abigail, mulher valorosa, não deixou o problema chegar na casa dela. Diz que ela albardou os jumentos e foi de encontro a Davi. Se Davi chega, toda a sua família morre. Entendo uma coisa: pega isso aqui, grupo Shalom, mulher valorosa, não deixa o problema chegar, mas vai de encontro, resolve. Teve um desses valentes que Israel começou a pelejar contra os filisteus, pastores. Mas diz que o povo todo correu num campo de lentilha, e só ficou ele, e Deus deu grande livramento. Pega isso aqui, pastores, na caminhada, entenda uma coisa: muitos vão abandonar, muitos vão tirar a mão do arado, mas Deus vai te dar vitória. Eu já vou encerrar. Escute isso. Porque o Senhor falou de promessa, pastor? De pacto. Porque diz que Davi agora começa a reinar sobre todo Israel. Davi está no seu palácio, creio eu. E ele pergunta: ainda há alguém da família de Saul para que eu possa honrar em memória de Jonathan? Qual é a lição, pastor? Se você prometeu, você tem que cumprir. Lembra quando aquele brasa viva levantou a mão e você disse: estamos juntos? Diz que alguém fala assim: ainda tem um, meu rei. Mas está em Lodebar, na casa de Maqui, Mefibosete, aleijado dos pés. Entenda uma coisa: tem muita gente aleijada lá fora, e quem tem que buscar é eu, quem tem que buscar é você. Quem vai buscar comigo? Quem vai? Quem vai buscar comigo? Quem vai? Quem vai buscar Mefibosete? Aquele pacto que eles fizeram não caiu por terra. Por quê? Davi cumpre e manda buscar Mefibosete para comer pão à mesa do rei. Vou falar de novo: tem brasa lá fora precisando voltar a comer aqui. Alabastébia, o rebecandaraба, xerebecandaraia. Tem irmãs lá fora precisando voltar a comer na mesa com o rei. E quem vai buscar é você. Quem vai buscar é você, Douglas. Porque amigo que fala, amigo que promete, cumpre. Vou encerrar agora. Você vai entender tudo o que eu falei. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 15. Jesus diz aos seus discípulos: e eu já não vos chamo mais servos, e sim amigo, porque tudo que o Pai me diz, eu digo a vocês. Por isso eu vos chamo amigo. E o amigo chamado Jesus fez uma promessa que ia voltar para arrebatar a sua igreja. Fiz isso tudo para dizer para você que o amigo chamado Jesus está voltando. Está voltando.
E só quem estiver queimando, só quem estiver em brasas vivas, vai chegar. Aprendemos algo aqui hoje. Você pode estar queimando, você pode estar no fervor, mas vai ter dia que você vai estar chorando. Segura isso. Salmo 137. Olha o que diz. E nos assentávamos na beira dos rios que tinha no meio da Babilônia. Pendurávamos as nossas harpas e chorávamos com saudade de Sião. Para encerrar. Você pode ter entrado aqui hoje pensando em parar. Você pode ter entrado aqui hoje pensando em desistir. Mas a harpa você não vai pendurar. O louvor da sua boca não vai cessar. Sabe por quê? Você vai continuar ardendo. Continue sendo brasa viva na mão do Senhor. Porque em Isaías capítulo 6, foi tirada uma brasa do altar com uma tenaz, e ela purificou as iniquidades de Isaías e os seus pecados. Depois que Deus faz isso com a gente começa a ouvir a voz de Deus melhor. Então, permaneça firme. Em nome de Jesus. Permaneça firme. Em nome de Jesus.